Meu nome é Luana e vocês estão no canal Na Estante da Luana. Hoje o vídeo será eu fazendo a quarta parte do Bookshelf Tour. Mas antes, se você é novo no canal e curte esse tipo de conteúdo, se inscreva nele, ative as notificações e compartilhe com seus amigos para estar me ajudando a crescer no canal. Eu vou mostrar essa daqui. Essa toda aqui que vocês estão vendo aqui, que eu estou mostrando para vocês. A primeira prateleira é essa que só tem os meus livros da ficção científica. O primeiro livro que eu vou mostrar para vocês é Histórias de Robô, volume 1, editado por Isaac Asimov. Viagem à Lua, do Júlio Verne. Carl Sagan, Bilhões e Bilhões. Philip K. Dick, Blade Runner. Livro bom esse aqui. A novelização do filme Alien, do Alan J. Foster. O Mundo Perdido, do Seattle Conan Doyle. Aí eu tenho essa série do Arquivo X. Eu vou mostrar um por um para vocês. Que é que compõe os 10 primeiros volumes da série. Arquivo X, A Verdade Está Lá Fora. Arquivo X, Quando a Noite Cai. Arquivo X, Terrível Simetria. Arquivo X, Assassino Imortal. Arquivo X, Fraude. Arquivo X, A Besta Humana. Arquivo X, Sangue. Arquivo X, O Raio da Morte. Arquivo X, O Ser do Espaço. E o último volume, Arquivo X, Guerra das Baratas, criado por Chris Carter, adaptação do roteiro de Darren Morgan. O Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams. Alerta Vermelho, do Martha Wells. Dos livros da Octavia Butler, o volume 1, Despertar. Tá fora de ordem. Octavia Butler, Parábola do Semeador, volume 1. E volume 2, A Parábola dos Talentos. Octavia Butler, Kindle, Laços de Sangue. Isaac Asimov, Pedras do Céu. O Fim da Eternidade, de Isaac Asimov. Isaac Asimov, Eu, Robô. Isaac Asimov, Civilizações Extraterrenas. Isaac Asimov, Poeira de Estrelas. Isaac Asimov, Magos. Isaac Asimov, As Cavernas de Marte. Vou tirar aqui. Isaac Asimov, O Cair da Noite. Aí eu tenho a série de detetive. Isaac Asimov, As Cavernas de Aço. O Sol Desvelado. Os Robôs da Alvorada. E os Robôs em Império. Eu tenho o livro do O Astronauta, de Jaroslav Galfa, não sei se eu falei o nome certo, do Philip K. Dick, O Homem do Castelo Alto, 2001, Uma Odisseia do Espaço, de Arthur C. Clarke, e do Kazuo Ishiguro, eu tenho Clara e o Sol, Não Me Abandone Jamais, que tem até uma adaptação na Netflix, e Os Vestígios do Dia. Vou mostrar essa prateleira aqui que só tem meus livros de terror. O primeiro é A Profecia, de David Seltzer, da Pipoca Nanquim. O Vilarejo,
do Rafael Montes. A Vida Secreta de Laszlo, Conde Drácula, de Roderick Anscombe. Eu Sou a Lenda, de Richard Matheson, do filme Eu Sou a Lenda com Will Smith. A Última Travessia, de Matt Strandeberg. Another, de Yukito Ayatsuki. E dessa série da Madeleine Hawks, eu tenho Artista dos Ossos, Scarlet, que são spin-off, o diretor, e tem a série original, Asylum, Catacombe, Sancto e Asylum, A Fuga. Agora aqui ele está em ordem decrescente porque são livros de contos da série Five Nights at Freddy's. Eu tenho volume 8, Jujuba do Mal, de Scott Kelton e Andrea Wagner. O volume 7, Penhascos, de Scott Calton, Ellie Cooper e Andrea Wagner. O volume 6, Pássaro Sombrio, de Scott Calton e Kelly Parra e Andrea Wagner. O volume 5, A Visita do Coelho, do Scott Calton e Ellie Cooper e Andrea Wagner. O volume 4, Chegue Mais Perto, de Scott Calton, Ellie Cooper, Kelly Parra e Andrea Wagner. Hora de Acordar, de Scott Calton, Ellie Cooper e Andrea Wagner. Caçador, de Scott Calton, Andrea Wagner e Kelly Anne West. O primeiro não está aqui que eu estou lendo. E eu tenho a série original, Five Nights at Freddy's, Olhos Prateados, de Scott Calton, Kira Braid Weasley. Volume 1. O volume 2, Olhos Distorcidos. E A Última Porta. Todos lidos e com resenha no canal. Aí eu tenho essa série que é de vampiro, do Judge Cronin. Os 12, que é o volume 2, que é uma trilogia. O terceiro eu ainda não tenho. E A Passagem, volume 1. Just Cronin. Algo Sinistro Vem Por Aí, de Ray Bradbury. É o primeiro livro que eu tive contato com o autor. Hide, Esconde-se Quem Puder, de K.S. White. É uma história muito legal, gente, que ocorre em um parque de diversão abandonado. E eu tenho essa série do Resident Evil, que é a história dos jogos, só que mais detalhado. Resident Evil, volume 1, A Conspiração Umbrella, de S.D. Perry. O volume 2, O Incidente Caliber Cove, do S.D. Perry. O volume 3, A Cidade dos Mortos, de S.D. Perry. O volume 4, Submundo. Volume 5, Nêmesis. Código Verônica. E Hora Zero. E essa é a novelização do filme, que é o Resident Evil, o capítulo final. Novelização de Tim Wagner, roteiro e direção de Paul W.S. Anderson e baseado no jogo do Resident Evil da Capcom. E Resident Evil Retribuição, também novelização do filme. Agora eu tenho a minha coleção do André Bianco, que é um escritor brasileiro que só escreve livro de vampiro. André Bianco, Sementes no Gelo. Eles conseguiram congelar seus corpos, não suas almas. O volume 2, sétimo,
tem gente que ainda não acredita em vampiro, que esse é o volume 2. E o volume 1, que é o 7. Eu tenho o Senhor da Chuva, Anjos e Demônios Estão em Guerra. Volume 2, o Vampiro Rei. E o Vampiro Rei 1, volume 1. A essa série do Bento, eu tenho o volume 1, Bento, Herói Humano, Inimigo Vampiro. O volume 2, A Bruxa Teresa. E o volume 3, Cantazo. O volume 1, A Noite Maldita, As Crônicas do Fim do Mundo. E o volume 2, A Deriva. Eu tenho o Cardume, de Frank Saltzing. Aí eu tenho, da minha coleção da Vitória Schwab, eu tenho A Bruxa de Nir, Mansão Gallant. Eu tenho o volume 2, O Dueto Sombrio. E o volume 1, A Melodia Feroz. Eu tenho o volume 1, que ainda não veio o restante da coleção. O Castelo da Noite Eterna, de Douglas MCT. Esse livro parece aquele filme antigo que quem faz o filme é a Linda Blair, mas não tem nada a ver com o filme, gente. E aí eu tenho a série do John Mallman, Caixa de Pássaros e Mallory. Na prateleira eu só tenho livro de romance e drama. O primeiro é da série, aquela série que só vende em banca de jornal de livros Hot, Uma Vez Amantes, Laurie Page. Vou mostrar em ordem decrescente os livros da Anne e Serge Gollum. O Triunfo de Angélica. Angélica é a Estrela Mágica. O Fascínio de Angélica. Angélica e as Feiticeiras de Salem. Angélica e o Perdão do Rei. O Inesquecível Natal de Angélica. Angélica, Rainha de Quebec. Angélica e o Complô das Sombras. A Satânica Rival de Angélica. Por mais que tenha capas bem hot, mas é um romance histórico, tá, gente? Angélica e a Duquesa Diabólica. Angélica Ultrajada. Angélica e o Seu Amor Proibido. Angélica e a Caçada Mortal. Angélica na Floresta em Chamas. Angélica no Fim do Arco-Íris. Angélica no Barco do Amor. Angélica Clandestina Maldita. Angélica Rebelde Guerreira. Angélica Cativa no Harém. Angélica e o Pirata. Angélica, a Favorita do Rei. Angélica e as Perfídias da Corte. A Vingança de Angélica. Angélica e o Príncipe das Trevas. O Suplício de Angélica. Os Amores de Angélica. Aqui nessa série, que tem até um anime, são 5 volumes. O 5º volume eu tô para terminar. Eu tenho o volume 1, Me Apaixonei pela Vilã. O volume 2. O volume 3 e o volume 4. Me Apaixonei pela Vilã.
Agora eu vou tirar os de cima, vou mostrar os de cima. Em algum lugar do passado, de Richard Matheson. Aí eu tenho os meus da Colleen Hoover, As 1000 Partes do Meu Coração. Confesse. Se Não Fosse Você, que tem até uma adaptação na Netflix, que é o meu preferido dela. Aí eu tenho Até o Verão Terminar. O volume 3, Essa Garota. O volume 2, Pausa. E o volume 1, Métrica. O Lado Feio do Amor. O volume 2, É Assim que Começa. Todo final tem um começo. É Assim que Acaba, que tem até uma adaptação também, se eu não me engano, na Netflix. Tarde Demais. Laila, que é um livro investigativo dela. Todas as Suas Imperfeições. Novembro 9. Sob o Céu de Cabul, de Andrea Busfield. 7 Minutos Depois da Meia-Noite, de Patrick Ness. Tem até uma adaptação também, que é bem bonita o filme. Da Tilly Collin, 1000 Beijos de Garoto. Seduzida por um Guerreiro Escocês, de Maya Banks. Da Patricia Cabot, A Rosa do Inverno. O Clube do Filme, Um Pai e um Filho, 3 filmes por semana, de David Gilmour. Do John Boyne, Uma História de Solidão. Do Joseph Belger, O Romance de Tristan e Isolda, clássicos da literatura universal. Guerra de Geishas, de Nagai Kafu. O Livro do Chá, de Kazuko Okagura. A Sucessora, de Carolina Nabuco, que tem até uma novela na Globo antiga. Do Noah Gordon, O Último Judeu, uma história de terror na Inquisição. E O Físico, de Noah Gordon. Encontre Deus na Cabana, de Randall House. E A Cabana, de William P. Young. A história é muito triste, gente. Tem até uma adaptação também. Vindo para esse lado aqui, na mesma prateleira dos romances e drama, eu tenho Conversando com Deus, de Nellie Donald Walsh, que tem até uma adaptação também, bem bonita a história. Do Nicholas Sparks, eu tenho Diário de uma Paixão. As Pontes de Madison, de Robert James Wallen, que a história e o filme em si é lindo, gente. Eu tenho As 5 Pessoas que Você Encontra no Céu, de Mitch Albom. Linda a história, a gente tem até uma adaptação na Netflix, se eu não me engano. E a continuação, A Próxima Pessoa que Você Encontra no Céu. Eu tenho do Jorge Amado, Tieta do Agreste, que tem até uma novela antiga na Globo. A Escada dos Anos, de Anne Tiller. Da Christy Hanna, Tempo de Regresso. É um dramalhão, gente. Estranho Ímpar, de Tayla Sanches.
Butterfly, de Catherine Arvin, que é um romance / drama hot. Da Lucida Healy, As Sete Irmãs. Da Taylor Jake Reeds, eu tenho Malibu Renasce. Amores Verdadeiros. Daisy Jones e The Six. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Se eu não me engano, vai ter uma adaptação também. Carrie Soto está de volta. Pelo que me falaram, tem que ler na ordem. O certo seria ler na ordem, porque tem tipo uma continuação. Tem personagens que aparecem no Sete Maridos de Evelyn Hugo que vai aparecer aqui também. Se eu não me engano, que foi o que me falaram. A Hipótese do Amor, de Ellie Hazelwood. Uma Tempestade de Verão, de K.L. Walter. Grandes Obras, de Jane Austen. Pássaros Feridos, de Colin McCullum, que tem até uma série, linda por sinal. Que eu até vou deixar a capa dessa série aqui na tela para vocês. Caída por Você, de Amy Lea. Eu tenho o volume 2 do Clube do Livro dos Homens, Missão Romance, de Lisa K. Adams. E o volume 1, Clube do Livro dos Homens. Dessa série, que tem até o filme com a Sandra Bullock e com a Nicole Kidman, eu tenho esse, Lições de Magia. O volume 2, As Regras do Amor e da Magia. O volume 3, que deu a origem do filme Da Magia e a Sedução, que vai ter o volume 2 do filme. E o último, O Livro da Magia. Para Conquistar um Libertino, Susana Enoch. Desde o Primeiro Instante, de Mai McFarlane, não sei se eu falei o nome certo. Os Prós e os Contras, de Nunca Esquecer, de Val Emish. Um Pedido às Estrelas, de Priscilla Sibley, um livro lindo de romance. O volume 3 dessa série dos elementos, O Silêncio das Águas, de Brittany J. Cherry. O volume 2, A Força, que nos atrai. E o volume 1, que foi o único dela que eu li, O Ar que Ele Respira. E o último livro dessa prateleira, eu tenho Beijada por um Anjo, de Elizabeth Chandler. Uma Inesquecível História de Amor e Suspense. Volume 2, Beijada por um Anjo, A Força do Amor. O volume 3, Beijada por um Anjo, Almas Gêmeas. Beijada por um Anjo, Destino Cruzados, volume 4. Volume 5, Beijada por um Anjo, Revelações. E o último dessa série, Beijada por um Anjo, Eternamente. Na prateleira eu só tenho livros de fantasia. Aqui daquela série de jogos de tiro, do PS4, eu tenho do Uncharted, o Quarto Labirinto, do Christopher Golden. O volume 2 do Mario Puzzle, O Último Chefão. E o volume 1, O Poderoso Chefão. Nessa série do Cavalo de Troia, eu só tenho os 4 primeiros, falta eu ter os 5 últimos, que é o Cavalo de Troia 1, Jerusalém, do J.J. Benítez. O volume 2, Masada. O volume 3, Saidan. E o volume 4, Nazaré. Eu tenho esse do Brandon Sanderson, Caminho dos Reis, volume 1. O volume 1, desculpa, A Mão de Deus, de Paul Hoffman. Shogun, de James Clavell.
Memórias do Livro, de Geraldine Books. Portões de Fogo, que é a história do 300 de Esparta, do Stephen Pressfield. Esse box eu não vou mostrar agora, que eu vou fazer um vídeo à parte mostrando todos os boxes que eu tenho. Agora eu vou começar com a minha série dos Instrumentos Mortais, a minha série da Cassandra Clare. O volume 1, Cidade dos Ossos. Volume 2, Cidade das Cinzas. Volume 3, Cidade de Vidro. O volume 4, Cidade dos Anjos Caído. O volume 5, Cidade das Almas Perdidas. E o volume 6, Cidade do Fogo Celestial. Eu já li essa série, só não tem resenha no canal, porque foi bem antes de eu ter o canal, gente. Eu tenho esse volume 1, da Cassandra Clare e Wesley Chu, Os Pergaminhos Vermelhos da Magia. Contos da Academia dos Caçadores de Sombras. Vai cair. É uma história inesquecível de notáveis caçadores de sombras e seres do submundo, contada na linguagem das flores. Fantasmas do Mercado das Sombras, que são contos também. As Crônicas de Bene, que são contos que intercalam as histórias dos instrumentos mortais com as peças infernais. Essa série dos Artifícios das Trevas eu ainda não li. Vocês vão ver o barulho de fundo de moto, gente, mas infelizmente não tem como eu anular esse som, porque senão eu vou ficar com calor aqui com a janela fechada. O volume 1, Dama da Meia-Noite. Volume 2, Senhor das Sombras. E o volume 3, Rainha do Ar e da Escuridão. Aqui eu tenho o volume 1 dessa nova série dela, Corrente de Ouro, As Últimas Horas, volume 1, nessa edição de colecionador, e o volume 2, Corrente de Ferro. O terceiro eu ainda não tenho, gente, porque está muito caro na Amazon. São histórias que intercalam com as histórias dos Instrumentos Mortais. O Codex dos Caçadores de Sombras. Aí eu tenho o volume 3, que para mim é uma das piores séries dela, As Peças Infernais, Princesa Mecânica. O volume 2, Príncipe Mecânico. E o volume 1, Anjo Mecânico. E na última prateleira, que eu não vou mostrar agora, gente, porque só tem os meus box, aqui eu só vou mostrar os 2 livros que eu tenho nele, que é essa minha coleção das Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, que é uma edição com textos e ilustração também, como vocês podem ver aqui. Consegue ver a ilustração? Todas as histórias das Crônicas de Nárnia vêm com ilustração. Eu tenho nessa edição linda das Crônicas de Nárnia, que agora lançou uma nova capa, roupagem também, linda também. E o último dessa estante, eu tenho esse livro grande de mitologia, mitos e lendas de todo mundo. Aqui vai abranger todas as mitologias, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha. Semana que vem, no domingo, eu vou gravar a outra estante que fica bem do lado. Se vocês gostaram, dá aquele joinha e até a semana que vem. Tchau, tchau.